Olá, amigos. Meu nome é Marcos Lima. Hoje o Caminho do Guerreiro vai apresentar para vocês um pouco sobre as artes marciais africanas. Confesso que esse foi um dos vídeos mais difíceis que já fiz para esse canal, guerreiros, porque nós temos pouquíssimas informações sobre os diversos estilos que existem na África aqui no Ocidente. Por isso, quero agradecer muito ao meu amigo Hiramek Anat, entre parênteses Erruco, que é um fã do Caminho do Guerreiro que mora em Benguela, em Angola. Tivemos uma longa conversa há algum tempo sobre as artes marciais africanas e muito sobre a cultura africana. Eu fiquei muito contente em saber por ele que muitas pessoas acompanham o Caminho do Guerreiro na região de Angola, na região do Congo, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Quero mandar um grande abraço a todos os guerreiros do continente africano que estão acompanhando esse vídeo e pedir encarecidamente a vocês, se por um acaso estiver falando alguma bobagem aqui, por favor me corrijam nos comentários. Ok? E eu peço aos guerreiros aqui no Brasil e ao redor do mundo, por favor, tenham a mente aberta para assistir esse vídeo. Vou falar sobre cultura africana, que para nós do Ocidente pode parecer estranha, pode parecer complexa, mas eu peço que tenham a mente aberta. Peço que não tenham preconceito, não tenham a mente fechada para o modo de pensar dos africanos, ok? Pois o meu amigo Hiramek já me disse que não tem como eu compreender as artes marciais africanas se eu não entender a cultura africana, o modo de pensar africano. Então eu vou repassar aqui algumas coisas que ele falou para mim, né? É até complicado, né? Eu falar algumas coisas. Sendo eu evangélico, é complicado eu falar algumas coisas como voodoo, por exemplo, né? Que isso vai entrar na conversa, vai entrar em algumas questões nesse vídeo. Mas vamos lá, que a ideia aqui são as artes marciais, ok? Se eu não me engano, as palavras do meu amigo Hiramek foram essas. Marcos, é muito importante que você entenda o nosso modo de pensar. Vocês aí no Ocidente podem ter uma visão muito preconceituosa ou até deturpada sobre o nosso modo de pensar ou como nós somos. Vocês, por exemplo, acham que nós não amamos nossas mulheres, nossos filhos, mas muito pelo contrário, nós amamos muito. Porque não existe uma palavra na nossa língua assim que eu possa dizer eu te amo. A gente não consegue dizer eu te amo para alguém. Nós usamos o termo umbundo ou lingala, né? Como é dito no Congo, né? A ideia de bolingo, que é a ideia de amor próprio. Vocês podem ter um certo preconceito por nós africanos termos mais de uma esposa, mas nós pensamos que antes de você amar alguém, você tem que primeiro amar a si próprio. Quando você ama a si próprio, você está com o copo cheio. Aí, quando você vai amar outra pessoa, você preenche o copo dessa pessoa. Então, o copo dela enche e o seu esvazia. Aí fica os dois na metade. Ou seja, você dividiu esse amor. Se você não amar a si próprio, você não vai conseguir encher o copo de ninguém. E às vezes tem alguns de nós assim que tem aquele copo que transborda de amor, está muito cheio de amor, então nós temos que encher vários copos, entende? Nós somos um povo alegre. A música é muito importante para nós. A ideia de musicalidade para nós é uma ferramenta espiritual. Enquanto vocês aí no Ocidente, vocês se ajoelham para adorar ao seu Deus, aqui nós dançamos para adorar. Para nós não existe manifestação sem música. Nós precisamos da música, a música é importante na nossa vida. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender do mestre, aprender do seu guia, do seu líder, do seu mestre, porque você está dormindo. Quem está acordado é seu mestre. É o seu mestre que tem o dever de acordar você. Entenderam, guerreiros? Marcão, mas por que está explicando essas coisas para nós? Como eu falei anteriormente no começo do vídeo, é muito importante que vocês entendam o modo de pensar e entendam a cultura africana antes de passarmos para as etapas seguintes. Ok? Então vamos começar com a primeira delas. Bem, guerreiros, então vamos começar com o Ngolo, que é uma arte marcial praticada nas regiões do Congo e Angola, se eu não estou enganado. Como funciona? Dois adversários frente a frente, ao som da música, vão utilizar as técnicas de ginga. A ginga é um mecanismo que você vai utilizar para chutes circulares, porque é uma arte marcial que você preferencialmente vai golpear com as pernas. Então você está aqui, né? Você faz a ginga. Aí, através dos movimentos de ginga, você vai utilizá-los para poder executar os chutes. Ok? Chutes circulares, que também podem ser chutes laterais, podem ser chutes frontais, e você pode até mesmo utilizar o chão como apoio para poder chutar o adversário. Ok? Você também pode colocar a mão no chão para poder chutar.
você também, a partir do chão, pode executar técnicas em que você chuta o adversário. Ok? Mas Marcão, tudo isso que você mostrou não é a capoeira do Brasil? Exatamente, guerreiros. Há quem diga que o ungolo é o ancestral da capoeira. Ou seja, que a capoeira não é uma invenção 100% afro-brasileira. Ela teve influências do ungolo na África. Até porque, se vocês forem pesquisar na história, a maioria das pessoas que foram escravizadas e trazidas para o Brasil eram pessoas residentes das regiões de Angola, Congo e Guiné-Bissau. Infelizmente, guerreiros, eu não posso atestar isso aqui para vocês. Eu não posso colocar a mão no fogo e falar a capoeira veio do ungolo, porque muitos capoeiristas brasileiros, grandes mestres renomados, como no caso o mestre Camisa, já foi até a África fazer uma extensa pesquisa para ver quais eram as raízes da capoeira e não chegou a conclusão nenhuma, porque não há registros históricos, não há documentos. No que se refere à África, é mais preferível a história contada boca a boca, a palavra falada do que a palavra escrita. Então não há provas ou indícios que veio do ungolo. Não é algo que eu posso afirmar aqui. Então vai ficar no ar. Será que a capoeira teve essa influência? Eu acredito que pelo menos um pouco teve. Agora falarei novamente algumas palavras do meu amigo Hiramek. Marcos, a diferença do ungolo para a capoeira do Brasil é que no ungolo apelidos não podem. Nós não permitimos apelidos entre nós. Não tem essa de mestre camisa, mestre capixaba, mestre zulu, graduado pena branca. Não tem isso aqui. Nomes são importantes porque quando você mexe no nome de uma pessoa, você mexe na alma da pessoa. Nós acreditamos que aqui não é bom que um bebê morra sem um nome. Se sua esposa fica grávida aqui, você tem que dar um nome para a criança antes que ela nasça. Porque se ela morre durante a gravidez, se ela morre no parto, se ela morre nos poucos meses de vida sem um nome, você condena o espírito dela a ficar vagando por aí sem descanso. Uma vez ouvi uma história de uma coisa que aconteceu aqui perto. Uma das mulheres engravidou aqui e antes da criança nascer, ao invés de dar um nome africano, que o pai dela sugeriu, ela deu um nome americano, chamou a criança de Smith, nome americano. E o que acontece? A criança morreu. Anos depois, ela engravidou de novo. E desta vez ela deu o nome que o pai da criança sugeriu, o nome africano. A criança nasceu sem problemas e anos depois a criança revelou que não queria vir a esse mundo com o nome americano. Então ela decidiu morrer. Quando a mãe decidiu dar o nome africano, a criança nasceu sem problemas. No que se refere ao ungolo, guerreiros, essa técnica, essa arte marcial foi inspirada em uma luta de zebras. Como vocês sabem, as zebras, quando se embatem, elas podem bater com os cascos das patas da frente ou então bater com os cascos das patas de trás. Por isso que o ungolo foi inspirado nisso, né? Da mesma forma como uma zebra coiceia com uma perna ou então com as duas pernas, essa é a ideia do ungolo, né? Que é uma técnica que você utiliza os coices, né? Sejam com as pernas de trás ou sejam com as pernas da frente, vamos dizer assim. Hiramek também disse, nas competições de ungolo, quando os adversários estão lutando e um dos adversários consegue fazer um feito para nós que é considerado incrível, sublime, que é o de nocautear o adversário com um chute na cabeça, o pé dele encostou na cabeça e o cara caiu, ele é o vencedor. E como campeão, ele tem o direito de escolher uma esposa na comunidade. Ele pode escolher a esposa que ele quiser. Afinal, ele fez esse grande feito. Essa seria a técnica de ungolo, guerreiros. Vamos à próxima arte marcial? Bem, guerreiros, agora vamos falar sobre o Dambe, uma arte marcial muito praticada na região da Nigéria e do Chad. Há quem diga que ela pode ser o ancestral do boxe e do kickboxing. Como funciona? Na área de competição, a plateia é reunida em círculo, onde os mais velhos praticantes de Dambe, os mais velhos membros da comunidade são colocados na fileira da frente, como sinal de respeito, e acredito que hoje em dia, né, os participantes, né, os concorrentes são divididos em shorts vermelho e shorts verde, assim que eles podem distinguir qual é qual, mas antes não tinha esse costume. Como funciona? A sua mão forte, ou seja, a sua melhor mão, se você é destro, a mão direita, canhoto, a mão esquerda, é envolvida por uma corda, ok? Para dar uma proteção maior
ou uma bandagem, como hoje está uma versão mais moderna. E a posição é essa, mão viva, que é a sua mão mais fraca na frente, e a sua mão forte aqui atrás. Quando os dois adversários se encontram, aí a ideia é dar o primeiro golpe com a sua mão forte. Pau! Enfiar o seu melhor golpe com tudo. Porque diferente do boxe e do kickboxing, que você começa com a sua mão viva na frente, né, a mão do jab para dar alguns golpes para depois vir a mão forte, ou então no Muay Thai, no kickboxing, que você já começa chutando para depois você se aproximar e bater, no Dambe não. No Dambe, a sua mão da frente, a sua mão viva fica na frente para você dar a manutenção da luta, para você checar a sua distância, para você também aprisionar o braço do adversário. Você pode fazer uma técnica de aprisionamento para depois você bater, ou então você tirar a mão do caminho para bater, e se você estiver numa curta distância, pode usar a outra mão e outros golpes. Mas a ideia é essa, é você apostar tudo na sua mão mais forte, para quando você se aproximar, você bater. Ok? Novamente, agora umas palavras do meu amigo Hiramek. Marcos, quando você vê a luta de Dambe, você entende o verdadeiro significado de mandinga, que os ocidentais não compreendem direito. O que é mandinga é a ideia de deixe o ladrão entrar para depois matá-lo. Entende? Não vou combater o ladrão de frente, não vou medir força contra força. Eu vou fingir que eu estou vulnerável, vou deixar ele entrar para que eu pegue ele na minha armadilha. Entende, guerreiros? Essa é a ideia. O braço aqui é a armadilha. Eu deixo ele bem na frente, aprisiono e enfio a mão. Essa é a ideia de Dambe. Geralmente também a mão é mantida aqui na lateral do rosto para dar mais potência no golpe. Se você dá aquela porrada bem dada no queixo e o adversário começou a cambalear, a luta já pode terminar ali. Não precisa necessariamente nocautear, mas se ele cambaleou um pouco, já encerra a luta. Ok? Vamos para a próxima. Bem, guerreiros, agora vamos falar sobre as técnicas de wrestling africano. Ok? É praticado em diversas regiões. Ele é chamado de Luté, no oeste da África, e de Nuba, na região do Sudão. E nesse aqui nós vamos concentrar no Catch, que é uma técnica conhecida na região do norte da África, mais precisamente em Mali. Como funciona? Muito parecido com a luta greco-romana e com o Ruka-Ruka no Brasil. É uma técnica de wrestling, né? Que dois adversários ficam um na frente do outro, ajoelhados, e aí começa aqui, né? Um vai segurando na nuca do outro, porque essa técnica não se utiliza kimono e nem roupas, tá? É apenas um shorts. Então, os adversários começam aqui, e aqui você vai fazendo as técnicas de esgrima, né? Vai esgrimando o adversário e vai ficando em vantagem sobre ele. Como o wrestling, você tem 3 ou 4 formas de se vencer o adversário. Através de finalização, prendendo a respiração dele, através de submissão, que é você torcendo o braço ou uma perna, ou através da imobilização, quando você consegue imobilizar o adversário e impedir que ele se mova. Ok? Tem também a vitória por pontos, quando nenhum dos adversários consegue fazer essas 3 coisas. Mas no que se refere a pontuação ou vitória, isso vai depender muito da região em que esse wrestling é praticado, o nome que se dá a ele, como que o juiz encara as regras, etc. E agora mais uma palavra do meu amigo Hiramek, né? A maioria das pessoas não sabem, mas no que se refere ao catch, ao wrestling africano, o lutador tem 2 preparadores. O preparador físico, que todos já sabem, né? O que prepara ele fisicamente para o combate através de exercícios e treinamentos intensos, e ele tem o preparador espiritual, ou seja, cada lutador tem o seu próprio feiticeiro. O feiticeiro lá faz aqueles trabalhos nele, seja na terminologia brasileira, né, patuá para fechar o corpo e outras coisas parecidas, e ele faz essa preparação e essa ação durante a luta. Então, quando os 2 adversários estão lá lutando, os 2 feiticeiros de cada um estão jogando feitiços e magias nos seus lutadores ou jogando no adversário. Mais do que uma luta física, é uma guerra entre magias ali. É uma luta de feiticeiros. E eu já vi, Marcos, com os meus próprios olhos, eu já vi um desses lutadores durante a luta travarem assim, ó, ficarem completamente imobilizados,
completamente travado, sem poder se mexer, enquanto o outro lutador ganhava. Ou seja, é nessa hora que eles veem quem é o favorito das entidades ali. Vamos para a próxima luta. Em Guerreiros, para finalizar, vamos falar então sobre o Stunka, que é uma arte marcial praticada na região da Somália. Agora, guerreiros, tanto eu quanto o Rinamek não temos nenhuma informação sobre esse tipo de estilo, né? Pelo que se pode ver visualmente, se trata de uma luta de bastões, né? Que eles lutam com varas de bambu e utilizam um cobertor de couro de animal como escudo para se proteger. Só que é um edredom, tá, guerreiros? Não vão me fazer isso com isso daqui, que vocês vão se machucar feio, hein? É só para ilustrar. Então, como mencionei, não é? O cobertor na frente, a pele de animal na frente, é usado como escudo para se defender, ou então para você poder também ofuscar a visão do adversário, né? Iludir o adversário, bloquear o campo de visão dele, ou mesmo que você pode usar também como bloqueio para retirar e você golpear o adversário, ok? Então nós vemos lá, né? A luta. Eles literalmente é aquele quebra-pau, né? Defende com a pele e bate com o bastão. Pode ser feito vários golpes, desde golpes diagonais, a golpes laterais, a golpes por baixo, e sempre se protegendo aqui com a pele, ok? O que eu acho interessante é que nós temos um estilo muito similar aqui no Brasil, entre as regiões do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, utilizada pelos gaúchos, né? Que é uma luta onde você coloca um cobertor na mão na frente e utiliza o punhal. Da mesma forma, cobertor aqui para bloquear, iludir, ou defender os golpes, ou bloquear o campo de visão do adversário, e utilizando o punhal. Ok? Bem, então é isso, guerreiros. Um pouco sobre algumas artes marciais africanas. Agradeço novamente meu amigo Hiramek Anati, em Angola, que me passou essas informações. Novamente eu peço que vocês tiverem alguma coisa para corrigir, fiquem à vontade aqui nos comentários. E lembrando, guerreiros, novamente, cabeça aberta, sem preconceitos, estamos aqui apenas para aprender e conhecer. Ok? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos.